Seguinte, nessa aula a gente vai continuar aqui na seção de plotando gráficos, em que nós vamos falar do plot de uma função de duas variáveis. E a aula vai ser curta porque aqui eu só vou apresentar a função plot 3D para vocês, que é a função justamente que faz esse plot de funções com duas variáveis independentes, em que a sintaxe básica para o plot 3D é essa daqui. A gente tem a função, que depende de duas variáveis, e a gente passa aqui quais são essas variáveis, né, o intervalo que elas variam. Então, aqui x variando de x mínimo até x máximo e y variando de um y mínimo até um y máximo. De fato, ó, a gente pegar a ajuda aqui do plot 3D, a gente vai ver aqui que tem essas opções de implementação, em que, por exemplo, aqui ó, a gente pode plotar várias funções que dependem de duas variáveis, certo? E a partir disso, a gente tem aqui um exemplo simples, que está inclusive na própria ajuda do matemático, que é o plot da função seno de x mais y quadrado, com x variando de menos 3 a 3 e y variando de menos 2 a 2. E aí, dando Enter, ó, a gente tem esse plot 3D aqui bonitão para a gente, em que a gente pode redimensionar, girar, e também a gente pode, assim como a gente tem com as outras funções de plot, passar opções aqui. Então, por exemplo, se eu quiser controlar o intervalo do gráfico, né, vamos pegar aqui, ó, controlar os eixos x, y. Suponho que eu queira que me mostre só de x variando de menos 1 a 1 e y variando de menos 1 a 1. Aqui o gráfico já muda, certo? O gráfico já muda. Então, é basicamente isso, o funcionamento básico do plot 3D. E agora tem aqui uma outra plotagem de uma função de duas variáveis também, em que, antes disso, vocês podem ver que essa função envolve harmônicos esféricos, né? E o que são esses harmônicos esféricos? Bom, são os harmônicos esféricos, né? Dessa forma aqui, ó, y, l, m, θ, que depende de θ e φ, certo? Então, essas quatro entradas aqui dos harmônicos esféricos, a primeira corresponde a L, a segunda a M, e a terceira a θ, a quarta a φ. Então, por exemplo, suponha que a gente queira o harmônico esférico com L valendo 3 e M valendo 1, que dependa de θ e φ. Fazendo isso, ó, a gente tem esse harmônico esférico aqui, por exemplo, que a gente poderia, sei lá, variar aqui, né? Variar o L, variar o M, enfim, a gente poderia variar. E reparem que esses harmônicos esféricos têm uma dependência imaginária, certo? E eu quero me livrar dessa dependência imaginária, e para isso eu vou pegar somente a parte real desse harmônico esférico. Então aqui, ó, repara, nesse primeiro argumento, ó, o que está dentro do evaluate? RE, né, que é uma função, e aqui dentro de RE está o harmônico esférico, em que esse RE aqui já me dá justamente a parte real do harmônico esférico. Então, por exemplo, se eu aplicasse RE aqui, vocês podem ver que a gente ia ter somente a parte real, certo? Em que aqui permaneceu não avaliada, né? Mas a gente vai obter a parte real disso daqui. Em que uma coisa importante também a gente passar na primeira entrada aqui é a função dentro do evaluate. Por quê? Porque o evaluate ele vai avaliar a função impedindo que assim dê algum erro, né? Algum possível erro. E a partir disso, a gente tem aqui que eu vou plotar ela com θ variando de 0 a π e com φ variando de 0 a 2π. E além disso, vou colocar 50 pontos, né? Estou passando aqui a opção plot points, que é o número de pontos no gráfico. Vou colocar 50, vou colocar o intervalo do gráfico de menos 1 a 1 e vou nomear os eixos aqui, ó, θ, φ e parte real de YLM. Fazendo isso, ó, a gente tem esse plot aqui do harmônico esférico, certo? Então a gente tem esse plot aqui, conforme vocês podem ver, está nomeado aqui os eixos, certo? Aqui, eixo da parte real, aqui o θ, né? Aqui o θ e aqui o φ, certo? Então os eixos estão nomeados e repara que se eu não passasse, por exemplo, plot points, né, ou qualquer outra coisa aqui, a gente teria um resultado diferente, né? Então, por exemplo, plot points ele não alterou o número de pontos no gráfico. Mas, por exemplo, se eu modificasse aqui o plot range,
a gente teria uma modificação. Tá vendo aqui? Então, esses comandos que a gente passa aqui nas opções, elas modificam significativamente o nosso gráfico. Por isso que é importante, ao longo do tempo, a gente desenvolver a habilidade de saber controlar essas opções gráficas que a gente tem. E por hoje é só. Vejo você na próxima aula.